Olá, começando agora mais um Aurencast, o podcast da Auren Energia. Eu sou o João Amaro e nessa edição eu converso com o Alexandro Cota, que é gerente executivo de sustentabilidade da Auren, e com Luísa Assis, da Nexo Consultoria. Nós vamos conhecer melhor as iniciativas da Auren dentro dos pilares ESG. Bom, Alex, Luísa, sejam muito bem-vindos ao Aurencast. Uma honra, um prazer recebê-los aqui. Bom, a honra é minha, assim, estar aqui nesse momento, falar um pouco da estratégia ESG 2030 da Auren é mais que um prazer. E mais que prazer estar aqui do lado da Luísa, que nos contribuiu tanto para que nós chegássemos a um resultado maravilhoso, que é essa estratégia fantástica. Né? Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada, João. Obrigada, Alex. Para mim é um prazer também estar aqui com vocês. Ótimo. Quero começar esse nosso bate-papo entendendo melhor a atuação da Auren de uma maneira geral no contexto ESG. É uma empresa que nasce praticamente aí dessa necessidade de revolução, né? Nos mais diversos setores da indústria e dos países, mas eu queria saber como foi construir em conjunto esse plano de compromissos e metas ESG, sobretudo num período que a gente vive que é tão desafiador, né? João, eu diria que é um trabalho que foi desafiador, mas muito prazeroso. Fazer esse processo, né, participar desse processo junto com a companhia, junto com a Nexo, que nos ajudou muito nesse processo, foi fantástico assim, para nós olharmos quem que nós éramos como empresa e para onde que nós estávamos caminhando. E o que a gente vai enfrentar nesse percurso. Então foi um trabalho muito interessante, ele foi muito conciliado com a nossa estratégia, com o nosso planejamento estratégico. Então ele foi um ponto extremamente importante como input para essa nossa avaliação de como que nós queríamos desenvolver a nossa estratégia esse dia. Então o planejamento estratégico contribuiu com isso. E o lado contrário também. A gente tem uma estratégia hoje que contribui com o planejamento estratégico. Então, foi um ponto muito importante. E aí, quando a gente olha, né, o conceito de ESG, né, nós estamos falando de sustentabilidade. E a Auren, né, ela é o resultado de duas empresas com um histórico de atuação sustentável muito importantes e muito genuínos, assim. E isso tudo, né, é recheado, ligado por uma governança corporativa muito importante. Então, os três temas já eram latentes. Os três temas, né, as três pilares ESG já eram latentes na Auren, assim, quando ela foi criada. Aligado à nossa vocação, que é gerar, né, e o nosso core, que é gerar energia limpa, então nós temos uma empresa genuinamente sustentável, preocupado com o desenvolvimento dos territórios, preocupado com a biodiversidade e contribuindo significativamente para os desafios que nós temos com as gerações futuras, com a geração atual e futuras. Boa. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante desse processo, que ele nasce muito na conexão com o próprio tema de cultura, né? Então, enquanto a gente enquanto Nexo, começa esse processo via trabalho de cultura e depois a gente chega nesse trabalho olhando para a estratégia ESG. Esse casamento ele é muito importante, né? De você entender qual é o propósito, quais são ali esses valores da empresa, conectando isso com a estratégia como o Alex bem trouxe aqui, né? E uma crença que a gente tem muito forte é de que uma estratégia ESG potente, né? Toda estratégia que, de fato, impacta o mundo, ela nasce do encontro da vocação da empresa e das necessidades do mundo. Então, esse encontro ele é muito feliz, assim, né? Quando a gente olha para essa temática de energias renováveis, de energia limpa, em um momento em que a gente está falando de crise climática, de urgência climática. Então, acho que nasce dessa potência de muita verdade e muito com participação efetiva das pessoas, né? Então, a gente teve um longo processo de escuta, entrevistas tanto internas, colaboradores, pessoas que estão na ponta, que estão nas operações, liderança, stakeholders importantes para um negócio, mas também dessa escuta externa, né? De entender com especialistas quais eram as questões que não podiam faltar nessa estratégia, que questões a gente tinha que se atentar. E foi um processo que, a partir dessa escuta, a gente faz também essa co-construção com esse time multidisciplinar, especialista incrível aqui da Auren, juntando também com pessoas do mercado. Então, a própria Luísa Valentim, Fernando Salina, Eduarda Zogby, que são pessoas de fora que também aportam ali como especialistas esse olhar do que é mais emergente. E a gente vai ajudando aqui, enquanto Nexo, nessa construção, dessa facilitação desse processo, né, que foi tão rico e tão colaborativo. Perfeito. Agora, ainda nesse cenário mundial, Alex, a Auren definiu recentemente 10 compromissos, né, que norteiam essa estratégia ESG 2030 na companhia. Essa construção de uma
economia regenerativa é um dos principais pilares dessa agenda, né? Como você poderia falar para a gente sobre essa iniciativa? O que a gente pode saber a respeito? Claro. A nossa estratégia, então, né, no final, ela é baseada nos 3 pilares, né, da estratégia ESG. Com isso, nós definimos os 10 compromissos e temos 15 metas atreladas a isso. No pilar ambiental, né, que nós chamamos aqui, né, de pilar do planeta, nós temos esse compromisso, que é justamente contribuir para a economia regenerativa. Isso porque nós entendemos isso, que nós temos a oportunidade e a capacidade de ir para além de uma compensação ou de ir para além daquilo de uma mitigação. Nós podemos contribuir com a regeneração, é fazer mais. E isso, a gente entendeu que nós somos capazes de fazer isso. Nós temos qualidade técnica, expertise, time preparado e vontade de fazer. E é por isso que nós assumimos essa meta. E baseado nisso, nós temos a meta, então, de atuar em 3 frentes, quando a gente fala no pilar de planeta. Nós vamos trabalhar na economia circular, pensando, então, né, como os nossos parques eólicos, os nossos parques solares, como eles vão gerar uma quantidade de resíduos que é significativa. E esses resíduos hoje não têm uma destinação totalmente adequada. E o que a gente quer, então, é promover tecnologias, desenvolver tecnologias ou buscar tecnologias que a gente consiga ter, sim, uma destinação adequada, que consigamos reaproveitar todos esses materiais que vão ser gerados, que são materiais de excelente qualidade, que com certeza podem ter fins mais nobres que, se não, um aterro. Então, isso é um ponto que nós queremos investir, que nós queremos, quem sabe, até gerar valor em relação a essa destinação. Gerar valor, com certeza. Ou vai ser numa destinação mais adequada, ou vai ser numa reutilização, mas isso nós vamos trabalhar nesse ponto porque ele é extremamente importante para a indústria de geração de energia limpa. E quando a gente fala em parques solares, da mesma maneira, a tecnologia ela evolui muito rapidamente. Então nós temos uma destinação adequada, mais buscando a reutilização, ou mesmo a reciclagem dos painéis solares e outros equipamentos que vão ser gerados no descomissionamento, na manutenção, no repotenciamento desses parques. Isso é extremamente importante para nós. Então, a circularidade é um tema relevante que nós então, estamos priorizando dentro do tema de planeta. Da mesma maneira, o tema de biodiversidade. A biodiversidade é fundamental para o nosso negócio. Nós somos uma empresa de geração de energia limpa e renovável. Nós utilizamos a água para gerar energia, nós utilizamos o vento para gerar energia. Nós estamos em ambientes que são extremamente importantes para o contexto de biodiversidade para aqueles locais. Então, por isso o tema de biodiversidade ele é importante para nós. Porque nós sabemos da nossa responsabilidade em promover, primeiro, né, o cuidado com esses ambientes e, segundo, com o nosso compromisso, regenerar esses ambientes também. E aí, na nossa vocação, gerar energia limpa, mudanças climáticas. Mudanças climáticas é um tema extremamente relevante. A gente sabe que pode contribuir com isso de duas maneiras. Primeiro, gerando energia limpa, né, contribuindo com o processo de eletrificação do processo produtivo, contribuindo com o processo de uma economia verde. Então, esse é um ponto importante, faz parte do nosso core, a nossa vocação. O outro ponto importante é contribuir também com a regeneração com o mercado de carbono. Para isso, nós temos hoje, né, dentro da Auren, uma BU de trade de carbono, onde nós transacionamos, nós fazemos comercialização dos créditos de carbono de energia, e comercializamos também créditos de carbono baseados na natureza. E isso fomenta, isso contribui com processos de reflorestamento, com processos de proteção da floresta, que contribui com o tema de mudanças climáticas. Então, esses são a prioridade que nós estamos dando dentro do Pilar Planeta, que é extremamente relevante, e a gente tem um tema que vai contribuir muito para toda a humanidade, com certeza. Sem dúvida. Complementa com alguma coisa? Eu acho que vale a pena só comentar, eu acho que em cima do que você falou, acho que já muito bem, mas que quando a gente olha para a atuação das empresas, principalmente ao longo do tempo, acho que tem códigos que são mais residuais quando a gente fala de sustentabilidade, que é a sustentabilidade colocada ali como essa filantropia, como a doação, como uma coisa mais pontual. Quando a gente olha para o cenário mais dominante, que é o que a gente está vendo hoje, da maioria das práticas, muitas empresas ainda entram nessa chave de ser neutro, né? Eu quero equalizar, eu quero quase que diminuir o efeito que eu gero, mas não necessariamente
retornar. E eu acho que essa temática, né, da regeneração, de trazer essa pauta é fundamental, porque com essa emergência climática não basta só ser neutro, né? Tanto que a gente vai falar no Net Positive. Então, é como é que a gente dá espaço a mais, que a gente começa a retornar, porque esse papel das empresas vai ser cada vez mais fundamental. Sem dúvida. O Alex falou sobre mudanças climáticas e ainda dentro desse compromisso de combate a essas mudanças estão previstas as metas, né, com ações que buscam garantir esse saldo positivo na relação entre a captura e a emissão de gases de efeito estufa, que são provenientes aí dos escopos 1 e 2, e também transicionar 8 milhões de créditos, né, para fomentar o mercado de carbono. O que eu quero saber é o seguinte: como surgiu essa demanda e de que forma a Auren já se compromete com essas ações? Essa demanda, João, ela surge justamente na realidade que nós temos hoje. A gente está num momento quase que chegando na inflexibilidade para o aumento da temperatura da Terra. Alguns especialistas falam que já chegamos nesse momento, mas nós acreditamos que ainda é fundamental ter ações para mitigar esses efeitos. E a ação para mitigar esses efeitos, ações para mitigar esses efeitos, né, de aumento da temperatura da Terra estão relacionadas na gestão do carbono. Então, quando a gente gera essa energia limpa, né, a gente contribui para esse processo. E quando a gente refloresta, né, quando a gente planta árvores, a gente contribui com o processo de captura. E nós temos, então, dentro da Votorantim Energia, esse compromisso de, adicionalmente, reflorestar 1.000 hectares em Mata Atlântica, que é um território onde nós estamos, é um bioma onde nós estamos presentes as nossas operações, e reflorestar outros 1.000 hectares em Caatinga, que é um bioma extremamente ameaçado e é muito importante para toda a biodiversidade. Então, essa demanda surge disso, entender o contexto atual e entender onde estão as nossas operações, entender a nossa vocação, a nossa expertise e alinhar isso tudo. Então, nós temos vontade, nós temos expertise e entendemos que nesse momento que nós estamos, isso precisa ser feito. Então, é nesse contexto em que nós nos comprometemos com isso. E quando nós falamos em transicionar 8 milhões de crédito de carbono, é justamente para fomentar esse mercado de produção de energia limpa e fomentar esse mercado de reflorestamento ou de proteção de ecossistemas. Quando a gente participa desse mercado, a gente fomenta isso, a gente faz com que esse mercado seja viável e esses biomas sejam protegidos ou sejam reflorestados. Ótimo. Agora, eu queria saber um pouco também sobre essa contribuição do Horto Florestal em Porto Primavera, né? Sem dúvida, é uma das iniciativas mais interessantes e com impacto positivo real para a recuperação florestal do bioma da Mata Atlântica, com transição para o Cerrado, conforme você comentou, né? Como funciona esse projeto? Esse projeto é fantástico. Nós temos um viveiro de produção de mudas, né, localizado lá na nossa unidade de geração hidrelétrica Porto Primavera. Esse viveiro ele tem uma expertise que foi desenvolvida ao longo dos anos. Então ele tem tecnologias para produção de mudas muito atualizadas. Pra você ter uma ideia, o nosso processo de geração de produção de mudas, ele não utiliza plástico, ele não utiliza tubetes. A gente consegue fazer de maneira que de não gerar resíduo plástico. Ele tem na sua estrutura uma geração de energia solar, justamente para garantir a subsistência, a autonomia ali em geração de energia elétrica. Ele tem um processo de recirculação de água, então é um centro de expertise para isso. Além disso, né, para além disso, nós temos dentro desse processo, né, desse viveiro de produção de mudas, 2 bancos ativos de germoplasma, um localizado no estado de São Paulo, que fornecem sementes para produzir as mudas de Mata Atlântica, e outro banco ativo de germoplasma localizado no estado do Mato Grosso do Sul, justamente fornecendo mudas das plantas do Cerrado. Então, esse contexto, essa tecnologia, esse ecossistema implantado ali, é que nos dá a segurança de que nós vamos fazer um trabalho de reflorestamento muito adequado e contribuindo muito com a biodiversidade. Pra vocês terem uma ideia, lá em Porto Primavera nós temos aproximadamente 80.000 hectares de mata reflorestadas ou em reflorestamento. Isso no estado de São Paulo e no estado do Mato Grosso do Sul. 80.000 hectares é uma área
considerável, uma área muito grande. É o dobro da área, por exemplo, da cidade de Rosana, que é onde fica lá a nossa unidade de geração. É quase do mesmo tamanho da área de Panorama, que é outra cidade vizinha. Então é uma área muito grande, muito maior que muitos municípios brasileiros que estão ali, preservados, sendo reflorestado, criando um corredor ecológico, conectando unidades de conservação importantes ali para a região. E isso a gente vê no dia a dia. Nossos monitoramentos, a gente vê aumento de aves, nós conseguimos ver também aumento de felinos. Então, assim, tem a fauna, a flora, né, num equilíbrio, isso graças a um trabalho de preservação, de conservação, de boa gestão da biodiversidade local. Isso tudo, né, sendo fomentado ali pelo nosso centro de expertise ambiental, ali, que é o Horto Florestal. Agora, toda ação ela exige uma reação, né? A gente sabe que essas metas para o planeta elas ocorrem gradativamente, mas com a colaboração entre as nações e a efetividade dos planos, o que por muitas vezes nem sempre é uma coisa tão fácil assim de acontecer, né? Para vocês, em perspectiva, será que a gente pode dizer que os nossos filhos, netos, eles vão receber um legado melhor da nossa geração? Será que a gente consegue já cravar isso? Além disso, eu também quero saber, vocês concordam que o Brasil tem um papel predominante nesse processo? A gente sempre fala que, ouve dizer que o Brasil já é aí o pulmão, né? Por conta da Amazônia, mas além disso, qual o papel predominante que o Brasil pode ter nesse processo? Essa pergunta é difícil, eu vou deixar para a Luísa responder. Jogou a bomba no teu colo. Eu acho que, assim, começando pela questão de filhos e netos, né? Eu acho que dá para olhar pelo copo meio cheio ou meio vazio. Eu acho que, assim, a gente está, assim, num cenário muito desafiador, mas eu acho que essa nova geração que ela vem também muito mais com essa consciência, porque para muitos de nós que estamos aqui hoje, não era uma pauta, né, na nossa infância, enfim, que é totalmente diferente do que vem para essa nova geração, em que elas já nascem como um desafio muito forte ali posto, né? Eu acho que, de certa forma, por mais que a gente tenha ainda muitos desafios dentro dessa frente ambiental, eu vejo muitos avanços quando a gente olha para a questão social, para um olhar maior para a questão de diversidade e inclusão, quando a gente olha, por exemplo, para a questão de governança, o movimento de transparência que tem acontecido muito forte, mas ainda com muitos desafios dentro desse universo ambiental. Então, acho que um copo um pouquinho mais vazio quando olha para o tema ambiental, mas, ao mesmo tempo, tem empresas como a Auren que podem e estão assumindo, né, esse protagonismo dessa frente de como é que a gente começa a reverter. Então, eu vejo muita esperança nesse sentido, apesar de saber que o desafio é muito grande. E, até pensando nessa nova geração, eu acho que cada vez mais esse vai ser um tema não só porque quando você pensa, né, nesse aumento de temperatura da Terra, isso é preocupante quando você pensa que você vai viver mais 80 anos e você tem 20 hoje, isso já é um cenário preocupante, mas também porque esse tema está entranhado nessa nova geração, né? Os talentos têm procurado também cada vez mais estar em empresas que estão conectadas às temáticas ESG, e o próprio mercado tem valorizado também cada vez mais esses talentos verdes, que eu acho que uma ótima iniciativa são as escolas, esse trabalho com as escolas técnicas, né, em especial Araripina, um exemplo, né, que eu acho que já começam a formar esses talentos para lidar com esses desafios de futuro, né, que eu acho que, enfim, tem muita coisa boa acontecendo nesse sentido, e a parte de Brasil acho que eu vou deixar mais para você. Bom, mas eu concordo com a Luísa, assim, né? É uma pergunta que, né, daria para ver vários ângulos aqui, mas e os dois principais, você pode ver de uma maneira otimista, considerando o avanço, né, da sociedade como um todo, né? Hoje a expectativa de vida, né, nós estamos falando no Brasil de mais de 70 anos. Se nós olharmos 30 anos atrás, 40, 50 anos atrás, era de 40 anos. Então, esse avanço, né, avanço na saúde, avanço na educação, avanço na economia, ele é considerável. Então, a gente vê que teve uma evolução. Nas pautas sociais também, conforme a Luísa falou, né, nós temos hoje, né, as mulheres buscando uma equidade, né, 50 anos atrás a mulher não tinha voz, né, acho que nem votava ainda. Então teve um avanço também no tema social. Alguns países, né, assim, totalmente inaceitável a prática de outras religiões. Hoje existe uma aceitação maior e
eu diria até que uma fiscalização do mundo maior. Então, de certa forma, evoluímos. Mas tem um cenário preocupante, principalmente quando a gente olha questões do planeta, né, as questões ambientais. E ainda, né, com o lado otimista, que é meu inerente de ser, eu acredito também que nessa frente também, embora o desafio seja gigantesco, a humanidade, nós vamos conseguir mudar isso. Eu acho que o mercado, as economias estão acordando para isso. Existe um movimento pró-negócio relacionado com isso e tem que ser feito, né? A filantropia, conforme a Luísa falou, já passou-se o tempo, né? Hoje o mercado vê o tema de ESG como um tema de negócio. Então a gente quer entender a sustentabilidade das empresas, como as empresas apresentam hoje uma resiliência diante desses cenários conturbados, ambientais, sociais e geopolíticos. Então ele tem que apresentar hoje um plano de resiliência para isso e tem que mostrar, né, quando a gente fala em sustentabilidade, como que ela vai ser no futuro. Porque negócios que hoje podem estar ameaçados ou pela questão ambiental, ou pelo contexto geopolítico, ou pela questão social, ou por tecnologias, ou mudança de tecnologia. Então tem que estar sempre um passo à frente pensando como a minha empresa vai ser no futuro. Isso é sustentabilidade. E isso é dar um conforto para aquela pessoa, para aquela parte interessada, quer seja governo, quer seja investidor, quer seja os próprios empregados da empresa, que aquela empresa vai continuar existindo no futuro. E pensar em sustentabilidade, pensar na sustentabilidade do negócio da empresa é hoje o mote da estratégia ESG. É o nosso principal papel aqui dentro. E quando a gente vê, né, o cenário do Brasil nesse contexto de desafio mundial, eu vejo também um ponto muito positivo. É provado, né? O Brasil tem uma matriz energética, né, olhando para o nosso negócio, uma matriz energética de energia elétrica muito limpa. Então ele tem esse potencial gigantesco de continuar sendo limpo e tem potencial de exportar essa energia ainda, dadas novas tecnologias ligadas a hidrogênio, ligadas a outros tantos mecanismos aí de geração de energia elétrica. Então é esse potencial do Brasil, pelos seus recursos, pelas suas florestas, pela sua qualidade das energias que tem aqui, não só da energia elétrica, como etanol e outras tantas energias limpas, é extremamente importante e vai sim dar ao Brasil um lugar de vanguarda, e aí tem uma grande oportunidade que tem que ser bem explorada para tirar proveito disso, e contribuindo ainda mais com o avanço das pautas sociais no Brasil. O avanço do desenvolvimento, o avanço da educação, da saúde e da segurança. Nesse contexto, eu sou extremamente positivo. Eu espero ver o meu filho Luiz, que tem 1 ano de idade, no mundo melhor do que eu vi, que eu tenho certeza que eu estou no mundo melhor do que meu pai. E minha filha Yara, que tem 3 anos, também nesse mundo melhor. E quem sabe, né? Contribuindo como um talento verde para esse mundo melhor. Com certeza. Bom, o que a gente tira daqui, então, desse nosso bate-papo é que estabelecer diálogos é mais do que importante para que a gente possa ampliar a consciência das pessoas e da sociedade dentro dessa temática ESG, né? É fundamental. Assim, o diálogo é fundamental. E uma das nossas metas é justamente atuar na nossa cadeia de valor, buscar parceiros para que nós consigamos ampliar a nossa atuação socioambiental, ampliar a nossa atuação cuidando da biodiversidade, potencializar a nossa atuação cuidando da sociedade, contribuindo com o desenvolvimento das pessoas. Uma das nossas metas é essa, é buscar o diálogo, buscar parceiros para ampliar esses nossos programas socioambientais. Perfeito. Gente, nosso tempo está chegando ao fim já. A gente teria muito mais coisa para poder conversar, mas infelizmente o nosso tempo se encerrou. Eu quero agradecer a presença do Alex, a presença da Luísa, que a gente possa em breve estar juntos conversando mais um pouco sobre esse tema tão importante. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Eu queria agradecer demais pelo convite e como recado final, eu acho que expandir esse convite, né? Entender que essas temáticas ESG, como bem a gente conversou aqui, né? Elas não são o tema de uma área, elas precisam ser tema de cada um de nós, né? Então, procurar conhecer mais, estudar as ODSs, né? Enfim, como é que a gente vai se preparando para esse tema e fazendo cada um de nós o que a gente consegue também para provocar esse futuro melhor. Maravilha.
Quero agradecer também a oportunidade de falar um pouco sobre a estratégia SD, falar do Pilar Planeta. Convido a todos para consultarem a estratégia completa no nosso site. Lá tem exatamente quais são os nossos compromissos. A gente faz o acompanhamento do alcance dessas metas para 2030, mês a mês, ano a ano. E como a Luísa falou, todos nós somos responsáveis por essa meta. Toda a companhia é responsável por alcance dessas metas que vão contribuir genuinamente, significativamente com esse mundo melhor. Muito obrigado, então, pela participação de vocês. O Aurencast está ficando por aqui. A gente se vê em breve em outra edição com mais temas tão pertinentes e importantes quanto esse que nós tratamos aqui. Até a próxima!